Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Meu nome é Danilo Rosa e esse é o canal Tiro Certo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está assombrando muitos de nós depois das eleições. Sabemos que já se passaram aí uma semana e meia do segundo turno das eleições, o resultado não foi o que nós aqui armamentista esperávamos e ficou no ar aí algumas questões relacionadas ao nosso segmento, principalmente a aquisição de armas, porte de armas e também aos clubes de tiro e aos CACs. E o assunto do vídeo hoje é: será que realmente o presidente eleito consegue cumprir com a promessa de fechar clube de tiros e acabar com os CACs? Para responder essa pergunta, nós vamos ter que fazer algumas suposições e trazer aí, à luz da legislação e à luz dos fatos que já ocorreram no Brasil, as possibilidades, né? Nós vamos falar das possibilidades. Sabemos que, como presidente, né, como presidente do país, o governante ele possui a autoridade de emitir decretos presidenciais que por muitas vezes possuem força de lei. Sabemos que o presidente que está em exercício agora, que é o Bolsonaro, ele emitiu vários decretos em favor do armamento, em favor dos CACs, decretos esses que alguns deles, aliás, a maioria deles, foram derrubados ou pela Câmara dos Deputados e Senado ou pelo STF. Com relação aos CACs, que é o que nós vamos falar hoje, em relação aos CACs. O presidente que foi eleito, ele falou em discurso, tá, que ele acabaria com os CACs, com a alegação de que os CACs eles ajudam a abastecer as organizações criminosas. Primeiro é preciso deixar bem claro que isso é uma alegação totalmente desprovida de fundamento, porque o criminoso ele não procura clube de tiro, ele não procura o exército, ele não procura uma maneira legal de adquirir armamento. Pelo contrário, eles têm vias muito mais fáceis e muito mais baratas de adquirir o armamento do que nós que agimos dentro da legalidade. Passando essa fase, né, vamos discutir sobre a questão real, se realmente há a possibilidade do presidente Lula, quando empossado, emitir algum tipo de decreto ou algum tipo de lei que venha a fechar clubes de tiro e acabar com a atividade dos CACs. Primeiramente, em relação aos clubes de tiro. Sobre o clube de tiro é um estabelecimento comercial que depende de uma licença que é emitida pelo poder público. Então podem sim haver ferramentas para que essas licenças sejam cassadas e alguns clubes realmente tenham que fechar as portas. Porém, eu, Danilo aqui, do Tiro Certo, não acredito que esse seja o caminho que será tomado pelo novo governo. Pelo contrário, eu acredito que ele vai tomar o caminho de reforçar a fiscalização e endurecer as regras para o funcionamento dos clubes de tiro, o que já vai afetar muitos clubes de tiro que foram beneficiados aí com algumas regras que foram flexibilizadas. Então, alguns clubes de tiro talvez venham a fechar. Agora, quanto ao argumento de que ele irá acabar com os CACs, né, que é o colecionador, o atirador e o caçador. Primeiro nós vamos lembrar de uma coisa. A atividade de colecionamento, ela é uma atividade que ela é regulamentada por lei. Então ela não é autorizada por decreto. Então um decreto não é capaz de atingir ao ponto de atingir a atividade ao ponto de acabar com o colecionamento de armas. Então assim, a partir de agora é proibido colecionar armas no Brasil.
Então isso é uma questão que precisa passar pelo Congresso, precisa passar pelo Senado. Quanto ao tiro desportivo, o tiro desportivo é um esporte olímpico, então é um esporte regulamentado e protegido pelo Estatuto do Esporte, né, pela Lei de Incentivo ao Esporte, além de ser o esporte olímpico mais antigo organizado no Brasil. A primeira confederação de tiro registrada no Brasil, ela foi registrada em 1906, há mais de 100 anos. Então, quando se fala em acabar com os CACs, quando se fala em acabar com o tiro desportivo, não se está falando em acabar com uma pessoa que virou CAC para ter a sua arma, o que na verdade é errado, né? Porque o CAC, a finalidade dele não é simplesmente ter uma arma, é exercer uma atividade de colecionamento, tiro ou caça esportivo. Então, quando se fala em acabar com o CAC, acabar com o colecionamento, com o tiro desportivo e com a caça, que também é uma atividade regulamentada, entre aspas, como esporte, então, na verdade, a caça é proibida no Brasil, está sendo liberada para o controle de animais predatórios, como o javali, está também em negociação para se liberar a caça da lebre, aí, acho que é a lebre argentina, se eu não me engano, que é um animal que também é predatório e está invadindo o Brasil, e outros animais aí que tem, que são animais exóticos, não são animais da nossa fauna, então são animais que vieram de fora, inseridos aqui, e que têm causado um desequilíbrio no nosso bioma. Então talvez seja uma caça liberada. E para essa atividade é preciso ter regulamentação do Exército. Então quando se fala em acabar com o colecionamento, com o tiro desportivo e com a caça, não se está falando simplesmente em acabar com um grupo político. Não se está falando em acabar com um grupo de direita, com extremistas. Não se está falando em acabar com armas, se está falando em acabar com atividades que são autorizadas e regulamentadas por lei e atividades esportivas. Então, essa narrativa de que vamos acabar com os CACs, eu acredito que foi muito mais uma narrativa de campanha para aglomerar um povo que é alienado a ponto de não entender o que é o CAC, para que serve, de onde surgiu, e se ganhar uma eleição. A partir do momento que se ganhou uma eleição, os ânimos abaixaram, a poeira deu uma baixada, esse processo de acabar com os CACs é algo que vai ser colocado ali debaixo do tapete. Não significa que o governo não vai endurecer as regras, né? Porque a gente sabe que foram flexibilizadas no governo Bolsonaro e muito provavelmente os decretos do Bolsonaro serão revogados, então as regras serão novamente endurecidas para valer o que era anteriormente. É interessante ressaltar que o CAC registrado no Exército ele existe desde 1997. Então ele foi criado, o registro do CAC no Exército foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Passou pelo Estatuto do Desarmamento, foi regulamentado no Estatuto do Desarmamento. Inclusive, o Estatuto do Desarmamento prevê o porte de arma para o atirador, aquele que é vinculado a uma sociedade desportiva que demande o uso de arma de fogo. Então, se você fala de uma atividade que já vem regulamentada, o CAC não surgiu agora, no governo Bolsonaro. Ficou popular agora, porque descobriu-se que o atirador tinha algumas regalias quanto à aquisição de armas, né? Isso que não era divulgado foi divulgado. Então ficou muito popular, cresceu exponencialmente o número de clubes de tiro, cresceu exponencialmente o número de CACs, mas tem pessoas que são registradas no Exército desde 1997, pessoas que se registraram no ano 2000, pessoas que se registraram no governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Temer, e que são CACs desde lá. Eu, por exemplo, me registrei no Exército no governo Temer, e comprei a minha primeira arma no governo Dilma, seguindo as regras do Estatuto do Desarmamento. Então, quando a gente fala assim, o governo vai acabar com os CACs, calma, respira e raciocina. Quais são as ferramentas que ele tem para acabar com os CACs? Existem realmente ferramentas que estão na mão do presidente? Ele vai lá simplesmente emitir um decreto e falar: a partir de hoje está proibida a atividade
de colecionamento, tiro desportivo e caça no Brasil? Não. Tá? Isso tem que passar pelo Congresso, isso tem que passar pelo Senado, e no Brasil existem muitas pessoas que defendem o tiro esportivo, que defendem a caça, que defendem o colecionamento, associações, confederações, esportistas realmente, pessoas que participam até mesmo de competições internacionais, competições olímpicas. Então não é um assunto assim simplório dessa forma e falar assim, o Lula vai acabar com os CACs. Então eu bato o martelo aqui dizendo que não, Lula não vai conseguir acabar com os CACs. Espero que você tenha gostado aí do conteúdo, espero que tenha te ajudado, te acalmado os seus ânimos. Isso não isenta a sua responsabilidade de fazer o seu CR o quanto antes, porque provavelmente vai ficar mais difícil, tá? Isso vai ser dificultado, mas quem tem o CR não vai perder CR, quem tem registro de arma não vai perder registro de arma, não se preocupem com isso. Apenas se você ainda não é CAC, se você ainda não tem o seu CR, corra atrás de fazer antes de virar o ano, para que você consiga se vincular aí nessa norma que ainda está vigente. Tá certo? Espero que você tenha gostado aí do conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, dá o joinha aqui nesse vídeo, compartilha aí com as pessoas que estão desesperadas aí, achando que o novo governo irá acabar com os CACs, e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e fique com Deus.